Cara, você já teve aquele dia que você se questionou se você escolheu o caminho certo e você sabia que, cara, talvez eu deveria ter pensado melhor? Bem exatamente assim que eu quero que você se sinta nesse vídeo. Meu nome é Cássio. Cara, quando a gente decide, não, eu quero seguir um caminho, vai parecer muito incerto e vai ter muitos momentos que, cara, vai parecer a coisa mais certa, que a gente vai ter resultados, que a gente vai conseguir independência financeira, várias coisas, e vai ter momentos onde a gente vai, cara, já era, pô, eu vou ter que desistir, vou ter que recomeçar. Ou seja, todos os caminhos que a gente tem na vida, a gente segue por eles, mas em grande parte dos momentos sempre vai ser uma incerteza, seja uma incerteza boa, seja uma incerteza ruim, porque ou falta conhecimento ou falta a gente ver se a gente quer aquilo e investir uma grande parte de tempo para a gente ir lá e conseguir, independente de como a gente quer alcançar nossas metas, nossos sonhos, mas a gente sabe, cara, se esse caminho for certo, a gente vai conseguir alcançar nossas metas. Só que a gente não dá para saber disso a não ser quando a gente realiza aquelas metas. Tipo, você tem a meta de fazer R$ 10.000. Beleza, digamos que você escolheu isso fazer com trabalhar com a internet. Pode dar certo. Claro, não é o único caminho para você fazer R$ 10.000, mas é um dos mais palpáveis que, pô, realmente dá para conseguir. E se você fazer do jeito certo, você vai alcançar. Só que ainda vai demorar muito tempo. E quando você errar, você vai pensar, não, cara, é melhor desistir porque digamos que é seu primeiro erro e seu erro acabou com toda a sua estrutura. Por exemplo, cara, você começou com prestação de serviço, escolheu uma área, começou a estudar como prospectar um cliente, como melhorar na minha área. Aí você foi lá, entrou no Orkana e começou a entregar o currículo, aquelas coisas para preencher, para talvez o cara te escolher e pagar pelo seu serviço. Aí digamos que você cometeu um erro em prospecção de cliente. Beleza, dependendo da sua mente, você pode pensar, não, cara, tá tudo bem, eu vou conseguir arrumar outro cliente. Mas será mesmo que você vai conseguir arrumar outro cliente? E por causa disso, a gente fica louco, porque, beleza, a gente conseguiu, foi até a parte da prospecção e tudo mais, só que na hora de vender ou na hora de entregar o produto, a gente não conseguiu entregar o que ele queria. E pô, como é que você não desiste tendo sua vida em jogo, tendo o seu tempo livre, porque normalmente você vai arriscar parte do seu tempo livre, então você não vai descansar e sua vida vai ser aquilo, trabalho e prestação de serviço ou criação de conteúdo. Você não pode descansar porque você está lutando pelas suas metas, mas como é que você vai continuar, cara? E mesmo com toda essa incerteza, você tem que confiar em si mesmo. E cara, eu tenho o meu trabalho, eu vou continuar desse jeito. Claro que você vai ter que tomar muito cuidado dependendo da qual forma que você escolha para alcançar suas metas. Fazer um processo, você vai ter que ir com calma. Mas, cara, você tendo estabilidade e um emprego que não te consuma muito e você sabendo, cara, eu quero alcançar mais. Eu vou conseguir alcançar mais, mas eu vou ter que me manter fixo e sabendo
que a cada vez que eu errar, eu posso estar mais perto de um acerto. É só eu entender o que aconteceu para eu errar e resolver aquele acerto. Só que enquanto você está nesse trabalho imenso para fazer uma meta ou algo muito pequeno, tem um cara mais novo que você, aparentemente menos conhe que tem menos informação que você e ele já conseguiu sua meta. Por exemplo, cara, tem um adolescente ali, 18 anos, mais ou menos, e ele conseguiu fazer 10 mil em 2 meses seguidos com a internet. E, cara, beleza, parabéns para esse cara. Mas isso não gera. É, não, não pode te gerar um mau sentimento de tipo, você ralou pra caramba pra conseguir um cliente, pra conseguir no máximo uns R$ 300, dependendo de qual área você atue, ou 10 visualizações e do nada um cara que você não sabe de onde ele surgiu, que talvez ele não tenha tanto conhecimento sobre a área, ele simplesmente conseguiu mais grana que você. Só que, enquanto você olha para essa perspectiva, você tem que se lembrar que, cara, você não conhece esse influencer ou essa pessoa que apareceu do nada. Você só conhece que ela vende um produto e ela conseguiu R$ 10 mil em 2 meses seguidos. Mas, cara, o produto que ela vende é qual nicho? E além do mais, quais são os conhecimentos que ela realmente tem? Não dá para saber isso. E, claro, eu tô tentando humanizar, humanizar não, tentar deixar a situação mais agradável para você, mas não porque eu quero te ajudar, mas simplesmente porque, cara, você tá partindo de um ponto completamente diferente daquele cara. Porque aquele jovem de 18 anos ou de 17 pode ter muito conhecimento sobre marketing, sobre vendas. E pô, não dá para saber se ele tem esse grande conhecimento sem consumir o conteúdo dele e sem conhecer mais sobre ele. Então não dá para afirmar e ficar se comparando quando você não sabe o ponto de partida e principalmente quando são nichos e objetivos completamente diferentes. Claro que sua mente ainda vai fazer aquela questão de não, pô, olha esse cara que tá faturando milhões com 20 anos. Você deveria estar assim. É claro que sua mente ainda vai fazer aquilo, mas se lembre que todo mundo tem seu ponto, o ponto de partida, e a partir daí, a partir dos seus conhecimentos e da sua rotina, você deveria tomar uma base com quem você deveria se comparar, e você deveria usar a comparação somente para, cara, beleza, esse cara faz uma coisa certa. O que é que esse cara faz essa coisa certa? É a comunicação dele, é como ele se mostra nas redes sociais. O que é que ele tem que mostra ele que ele é melhor que eu, ou torna ele tão bom em vender, ou sei lá, algo que destaque ele. Você vai lá e copia aquilo. Ah, mas copiar, pô, o cara vende curso, pô, de vender curso, porque eu vou copiar? Eu não quero ser taxado desse cara. Mas aí que tá, cara. Se tem gente comprando, tem alguma parte e, cara, ele tá fazendo o, o projeto, ele tá fazendo algo bom. Não, tipo, bom, ele tá vendendo algo verdadeiro. Mas ele tem um ponto forte que você pode adaptar pro seu projeto, e você adaptando, você pode conseguir um corta-caminho. Sei lá, cara. Você viu que esse Zezinho 69
de 17 anos que conseguiu 10 mil na internet, ele falava muito bem. Ele não só gesticulava com gestos, oratória, mas também ele falava no tom certo, na hora certa, para o público certo. Tipo, se o público, o público do Zezinho 69 era adolescentes, ou seja, ele gesticulava parecido com um adolescente. Ele também falava como um adolescente, no mesmo tom de voz de um adolescente. Entenda que, cara, sim, vai ter muita gente usando habilidades pro mal, mas você pode pegar essas mesmas as habilidades que essas pessoas têm e transformá-las em boas coisas para você cortar o caminho, porque se elas estão agindo daquele jeito, depois de fazer um lançamento ou algo desse tipo, é algo que para ele está funcionando. Então, por que, se é um cara da mesma área, você não tenta pegar aquela habilidade? Porque, cara, ninguém vai saber que você pegou aquela habilidade, só você mesmo. Ou seja, você vai procurar um cara na sua área de prestação de serviço, de criação de conteúdo, ou o que você queira fazer, e vai ver, cara, qual é a melhor habilidade dele que pode ser usada tanto pro mal ou pro bem. E você vai usar aquela habilidade pro bem, porque o bem sempre compensa no final. E você vai lá e adapta pra, cara, como é que eu posso colocar isso aqui na minha prestação de serviço quando eu for prospectar o meu cliente? Ah, o cara fala desse jeito e usa essas palavras. Será que eu não posso fazer algo parecido? Você sempre vai tentando isso porque, cara, já que você tá partindo de um ponto de partida diferente daquela pessoa, você tá vendo de outra perspectiva. Você tá vendo coisas que podem dar errado e você pode modificar e melhorar mais ainda aquela habilidade. E, cara, você realmente acredita que você ia dar valor para aquelas coisas que vêm fácil? Tipo, digamos, se você começou ali a estudar edição de vídeo e no seu primeiro mês você conseguiu fazer 5 mil, sendo que você aprendeu o básico de edição de vídeo. Beleza, se você saber se vender, ter vários contatos, você talvez consiga isso. Mas você ia dar pouca importância para a edição e não queria evoluir e não queria pensar mais sobre as metas. Você ia investir em outra coisa. Por exemplo, cara, tu começa lá estudar edição de vídeo. Aí, não, pô, já que eu tô ganhando 5 mil com edição de vídeo, eu vou parar aqui e vou construir um canal no YouTube. Só que você conseguiu fácil. Quando você consegue fácil, você dá pouco importância, porque, pô, você conseguiu fácil, então você vai conseguir manter aquilo. E começa aí o problema, porque quando você começa a deixar de lado essa coisa que veio fácil, essa coisa vai acabando. E se você não tiver cuidado, aquela coisa pode acabar para sempre. Quantas e quantas vezes um cara começou a estudar para uma área que, não, pô, se eu estudar muito para aquela área, eu vou conseguir muito dinheiro. Aí o cara conseguiu uma profissão, é, aí aquela profissão era boa, gerou um bom salário, mas ele viu que não é bom, eu não gosto daquela área. Eu vou abandonar porque eu já tenho um, um bom emprego, né, nessa área. Ela realmente paga bem, mas, pô, eu já consegui tudo o que eu queria, então eu não vou desistir. Eu vou
fazer outra coisa e tá tudo bem. Só que quando você faz algo difícil, aquilo fica preso na sua mente. Os ensinamentos que você aprendeu, aquilo sim fica na sua mente e você vai usar em todas as áreas. E também tem outra questão de, cara, quando é difícil, você realmente sabe que aquilo valeu a pena, porque pensa nessa situação, você tá com um trabalho e decide investir todo o seu tempo na edição de vídeo. Cara, você vai ter que se dar muito bem na edição de vídeo, porque se você abandonar tudo sem se preparar, sem saber o básico, sem ter prospectado um cliente, sem fazer as coisas necessárias para garantir que você vai ter uma grana, você vai se ferrar. E vai perceber que, cara, se eu abandonar meu emprego agora, não vai mudar nada. Eu vou continuar na mesma situação ou até mesmo pior, porque eu tô desse jeito e beleza, o caminho que eu peguei pode ser errado, mas cara, eu não tenho outra opção. Eu vou ter que seguir naquele projeto. Mas olha para você agora, olha como são os seus dias. Provavelmente você vai ter alguns interesses que, cara, você quer aprofundar eles. Não interesses, edição de vídeo, designer, mas algo que você sente, cara, seria tão bom eu ler um livro e fazer um vídeo de contando o que eu achei, minhas reflexões sobre esse livro que eu tô lendo. Ou um gosto ou um interesse que é só seu. E quando você tem isso, cara, dá para fazer ali seu trabalho, o que você precisa fazer e no seu tempo livre você faz esse gosto, esse interesse que você tem. Sempre vendo, cara, como é que eu posso monetizar aquela forma, aquele interesse, porque sim, cara, você precisa de dinheiro para sobreviver e não é uma quantidade absurda de dinheiro, mas quanto mais melhor. Mas sempre entendendo que às vezes não é 10 mil reais que você precisa, às vezes é 2.100, é uma quantia que você sabe. Se você fazer a feira do mês e as feiras semanais de frutas e você anotar no caderno e ver, cara, eu gasto isso aqui durante um mês. Eu vou investir nesse meu gosto, nesse meu hobby, para monetizar aquele meu hobby e conseguir ver se eu consigo a parte, uma renda que supra minhas necessidades, eu ainda consiga gostar daquilo. Ou seja, cara, mesmo nessa situação onde você pode ser, onde você está em um trabalho, sempre tem uma oportunidade, sempre tem mais um caminho. E você também pode encontrar sua própria direção, o seu próprio caminho, estudando, vivendo e lendo livros. Livros que realmente façam você refletir e não ficam naquele negócio de contar uma história. Claro, vão ter livros muito bons que apesar de contar uma história, vão além e vão te fazer refletir. Mas você vai começar a viver, estudar, para você ver o mundo de uma forma diferente e você sempre estar atento a você mesmo, a seus pensamentos, suas reflexões, seus momentos, para você ver, cara, será que eu não tô passando demais tempo com meus amigos? Será que eu não deveria mais investir em mim? Ou essa habilidade que eu tenho, eu não deveria colocar na internet e monetizar ela? Você vivendo e estudando sobre não só coisas tipo concurso, escola, faculdade, se você está fazendo, mas também coisas na vida, neurociência,
marketing, tudo que te interessar e saber que você ganha mais por saber aquele conhecimento. E depois de você ter vivido e estudado, você escolhe coisas que você pode suportar e gosta, porque beleza, você tem que ficar maluco, testar várias coisas até conseguir algo, mas você tem que ter algo que mantenha viva, te pague as contas e você não fique adiando aquele trabalho e não tenha risco para você ser demitido. E nessas coisas, você deve procurar algo que você suporta, sei lá, um emprego manual que você ganha bem e você suporta tá movimentando peso, empregos que você suporta e quando você estiver descansando, você só faz aquilo que você gosta, estuda aquilo que gosta, mas também pode gerar monetização. Claro que depende só de você, o que exatamente você tem dos seus gostos, o que você realmente quer fazer. E quando você tiver isso tudo, você vai anotar em um caderno os seus gostos, aqueles gostos que você pode monetizar ou aqueles gostos que você quer monetizar. E depois disso tudo, você vai deixar pesquisar mais a fundo sobre aquelas metas, sobre aqueles interesses ou gostos que você tem. E depois disso, você, eu vou colocar metas para eu ver se eu realmente consigo não ganhar grana em primeiro momento, mas eu consigo ver uma oportunidade de, se eu investir por mais um tempo, eu consigo mais grana. Não uma meta tão desafiadora, mas uma meta que é inovadora para mim. Tipo, você começou lá no YouTube. Cara, não foca em meta de visualização primeiro. Foca em meta de postar vídeo, porque não vai ser do nada que seu canal vai viralizar e pá, você vai estar com um monte de inscrito. Você ainda vai demorar muito tempo, você vai demorar um tempo e depois desse tempo aí sim vai vir resultados. E você vai colocar metas não tão desafiadoras para você focar no meio que você sabe, ainda falta uma grande parte do caminho, mas eu tô focando naquilo que eu posso me concentrar e eu sei que aonde eu tô errando, eu sei e consigo pensar por onde ir e por onde continuar, porque eu só me prendi a postar 30 vídeos, a pegar visualizações que eu não tô acostumado, mas eu consigo com um estudo ou dedicação, sempre vendo se você pode alcançar aquela meta ou se aquela meta é muito alta para você. Então é isso, galera. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa o like, se inscreve. E caso você queira controlar sua mente, eu não vou te vender um curso, vai estar aparecendo uma playlist aí que vai mais ou menos te ensinar como controlar sua mente e tomar controle dos seus pensamentos. Então é isso, galera. Eu vejo vocês nos vídeos e um bom amanhã.